Então, pensando nisso, nós vamos refletir sobre que tipo de comunidade nós somos. Então, nós vamos... E aí, cadê o título? Não tem não? Hoje não tem não? Tem um título bacaninha aí. Que tipo de igreja Deus quer que sejamos? Fala comigo, vamos lá? Deus quer que sejamos. Isso é uma pergunta muito importante. Deixa eu te falar uma coisa. Você é um privilegiado. O fato de você estar aqui hoje demonstra que você é um privilegiado. Sabe por quê? Porque você não escolheu isso aqui. Há muitas pessoas que não conseguem entender aquilo que está te trazendo aqui, que é o chamado de Deus. Porque se Deus nos ama, Ele nos ama não pelo que nós somos, porque, em geral, nós somos menos do que nós poderíamos ser. Amém? Em geral, nós somos menos do que poderíamos ser. Mas nós estamos dentro dos projetos de Deus. E é o projeto de Deus sobre a nossa vida que nos faz sermos diferentes. Esse professor de química, por exemplo, ele conta, depois eu tive a oportunidade de estar conversando com ele, ele falou que ele começou a crescer espiritualmente exatamente fazendo os estudos de pesquisa dele em química. Ele percebeu, isto aqui não poderia ter acontecido de forma aleatória, tinha que haver um projeto inicial. Alguém pensou e colocou dessa maneira. O acaso não poderia. E aí nós vamos ler a palavra que está em Mateus 16, 18, para que a gente possa entender que é um projeto de Deus na nossa vida. É um projeto. Às vezes eu brinco aqui, eu falo, olha, você vai ser pai de 12 filhos, né? E que é uma brincadeira muito séria, né? Que eu estou profetizando sobre a vida das pessoas aqui, né? Mas eu quero realmente que você produza filhos que sejam geração de Deus, amém? Aliás, tem uma frase popular, tudo que é popular tem umas coisas que dizem assim, nós criamos filhos para o mundo. Bobagem, eu crio filhos para Deus, amém? Preciso aprender isso. Pois também eu te digo, Jesus disse, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não prevalecerão contra ela. Feche seus olhos agora. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, porque sabemos que fazemos parte do teu projeto e pedimos que esta seja uma noite de transformação, uma noite que o nosso coração pulse de amor por ti. É o que nós pedimos em o nome de Jesus. Por isso, coloca à entrada do nosso coração o anjo teu, para que nada possa interferir, nada possa atrapalhar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu sei, Pai, que isso está sendo feito, mas eu oro assim para que nós possamos entender de uma vez por todas que a tua palavra tem autoridade sobre a nossa vida e ninguém entra ou sai sem que seja permitido por ti. Por isso eu te agradeço por essa noite, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma história muito interessante, porque Pedro não se chamava Pedro, Pedro se chamava Simão, né? Pedro, na verdade, essa palavra Pedro, ela vem do grego e significa Cefas. Cefas significa, na verdade, rigorosamente, nem é pedra, é pedregulho, pequena pedra, coisa insignificante. Então, quando Jesus vira para Simão e fala assim, tu és Pedro, ele está dando uma declaração, né, profética em cima do nome daquela pessoa. Nós sabemos que os hebreus costumam dar nomes ou pelo trabalho, ou pela origem, ou pela função que alguém vá realizar futuramente. Então, por exemplo, se você conhece Maria Madalena, você conhece Maria que morava em Magdala. Por isso ela se chamava Maria Madalena. Jesus, o carpinteiro, por causa da função. Então, essas coisas têm a ver com a cultura. E Jesus era judeu, então a cultura judaica. Então, quando Jesus vira para Pedro e fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, há algumas incorreções, eu já comentei isso aqui, de um lado ao outro, né? O povo evangélico tem uma interpretação meio esquisita. No seminário você vai pegar e vai estudar isso, vai falar o quê?
tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Bobagem. Não há isso. Eu não posso ter uma interpretação visual daquilo que está sendo escrito. Foi escrito. Não posso colocar uma polissemia, quer dizer, mais de um sentido naquilo que não foi dito objetivamente. Jesus falou, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por outro lado também, não há nenhuma institucionalização sobre aquela determinação. Porque um texto bíblico, ele sempre se relaciona com os outros textos. Você não pode separar um texto e falar, é assim. Não. Quando Jesus fala, Pedro, tu serás conhecido com o nome de Pedro, porque é uma pedrinha. Mas embora seja uma pedrinha, sobre essa pedrinha eu vou edificar, e isso é futuro, a minha igreja. Se você pega a história, você vai ver que futuramente, Pedro, que tinha um caráter muito ruim, por quê? Porque gostava de fazer desafios, de falar coisas, mas era medroso, se acovardava diante da realidade. Aquele temperamento não era um temperamento de quem ia realizar grandes coisas para Deus. Então, quando Jesus fala isso, Jesus fala, tu és uma pedrinha, o teu temperamento é ruim para chuchu, eu já sei quem você é, eu sei como que você é, mas eu vou fazer a minha igreja baseado na sua miséria. Quando Paulo está orando a Deus, Paulo fala assim, Senhor, eu tenho um espinho na carne, me tira esse espinho na carne. O que Deus fala para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então o que Jesus está dizendo para Pedro? Tu és um pedregulho, mas eu vou fazer a minha igreja baseado nesse pedregulho, porque alguma coisa vai acontecer. Isso é futuro. Quando vem Pentecostes, há algo que acontece na vida de Pedro que transforma aquele homem covarde num grande homem. Então ali em Pentecostes se realiza exatamente essa palavra profética que nós estamos lendo em Mateus 16, 18. De tal maneira que não se estabelecia ali uma igreja institucional. Por que não? Porque esse mesmo Pedro frequentava o templo judaico. Eles não tinham igreja nessa época. E nem era a intenção de Jesus criar a igreja. Em nenhum momento da palavra, relacionando essa palavra, você vai ter assim, olha, Jesus estava falando que vai ter um agrupamento. Não. O que Jesus está usando aqui com o nome de igreja se chama eclésia. E eclésia quer dizer reunião de pessoas chamadas com o mesmo propósito. Reunião não é uma instituição, é um conjunto de pessoas que se reúnem com um determinado objetivo. Por que Jesus usou essa expressão eclésia? Porque essa expressão eclésia era muito utilizada pelos gregos quando se relacionavam com a assembleia para decidir alguma coisa. Então, quando você estuda, você vai entender que, na verdade, os propósitos do Senhor estavam centrados naqueles que se reúnem e não naquilo que se reúne. Então, não era institucional, era pessoal e transformador. Por isso que Jesus aponta para Pentecostes, fala assim, olha, você vai ter uma história de grande sofrimento, mas isso vai mudar em Pentecostes. Isso vai mudar em Pentecostes, porque tinha um chamado para Pedro, é isso que Jesus estava. Simão, de pescador, vai ser transformado em pescador de homens. Até que ele fosse pescador de homens, havia uma grande transformação a ser feita na vida dele. Nós muitas vezes vemos isso acontecer na igreja institucional, que é esse lugarzinho quadradinho aqui, quadradinho não, retangular. Estou ficando mais científico agora, né? Porque na verdade a gente vê que o tempo de Deus vai acontecendo na nossa vida. E isso representa exatamente a diferença entre estar na igreja e ser igreja. E aí a pergunta procede, a pergunta que eu estou fazendo para você, que tipo de igreja Deus quer que sejamos? Qual é o tipo de igreja que eu vejo?
Qual é o tipo de igreja que está dentro da minha perspectiva? Eu nasci num lar católico. Eu nasci num lar onde as pessoas iam aos domingos lá, eu ficava doido para terminar a missa, para eu sair, passar pela banquinha para comprar revistinha. Saía lá, papai passava lá, comprava uma revistinha para cada um. Era o tipo de coisa, a gente ficava lá encostado assim, né, doido para a hora passar. Já vai terminar? Não, calma, meu filho, vai terminar. Não, ficava doido aí, ansioso. Quando eu me tornei um pouquinho mais crescidinho, a gente ficava no pátio, saía na hora da pregação e ia ficar no pátio lá para fumar um cigarro e depois voltar. Né? E era enjoativo demais aquele negócio, ficava todo. Ainda mais que era latim. Lá em Itaperuna era latim, o pátio ficava de costas. Domino Robisco! Aí todo mundo, glória a Deus! Aí eu falei, meu Deus, que saco. Pior que minha professora de química. Desculpa, Dinos, química. Porque, na verdade, esse era um tipo de igreja institucional. Institucional. Como é uma igreja, por exemplo, que você entra na igreja batista ali, né? E aí a pessoa está lá, o ministro que vai reger o coro, ele fica lá, né? Aí as pessoas lá, assim. Sobre a hoste do mundo cantemos, e a blusa de ver sobre as trevas. Aí você fica assim, meu Deus do céu. Aí depois termina, amém. Aí você tem a impressão, esse cara ele tá empalhado, houve alguma coisa que treinou aqueles. Isso é um tipo de igreja também. Tipo de igreja. Mas se eu quero saber o seguinte, que tipo de igreja Deus quer que eu seja? E aí eu preciso, né? Eu preciso olhar a palavra. Eu preciso caminhar com Jesus. Quando Jesus está na beira daquele poço, em Sicar, ele encontra uma mulher e há coisas que ele fala para aquela mulher que jogam luz para aquilo que eu quero ser. Porque o povo adorava a Deus num lugar exato, Jerusalém. No Salmo 122, se você pegar, se você não jogou fora a sua Bíblia, você pega o Salmo 122, vai aí. Está marcado aí, viu? Está aí, ó. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa casa do Senhor estava em Jerusalém, era o templo. Né? Então, olha, no versículo 4, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém. Aí, tá vendo? Isso é a esperteza do camarada, aí. Vê-se logo que fez química. Aí vem, para onde sobem, no versículo 4, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá em Jerusalém estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Estava lá em Jerusalém. Então as pessoas subiam, iam lá em Jerusalém. Agora, vem comigo em João. Vamos lá. Pega João, capítulo 4. João capítulo 4, versículo 22. Olha a palavra de Jesus. Olha o que ele fala para a mulher. Jesus está conversando com aquela mulher que ele encontrou na beira do poço, em Sicar. Aquela mulher estava isolada, sofrendo, passando privações. Jesus vira e diz, vós adorais o que não conheceis. Está falando para os samaritanos. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que Jesus fala isso, que a salvação vem dos judeus? Porque Jesus é judeu. Não é isso? Salvação vem dos judeus. Aí vai adiante, 23 agora, pode ser? Vamos lá. Mas, vamos ler juntos isso?
Amém? Quer dizer, na verdade, Jesus está falando para ela, ó, vocês adoram um monte de Geriazim e os judeus adoram lá no templo de Jerusalém. Mas vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. O que é adorar em espírito? É dentro. E aí Paulo depois vai falar assim, vós sois templo do Espírito Santo. Então o Salmo 122, nós não vamos fazer isso agora, mas ele se aplica exatamente a alguém que tem o Espírito Santo dentro. Hoje nós estávamos até, o pessoal estava rindo, porque eu falo sempre aqui, eu não sou gordo, eu sou cristão, Deus é grande e mora dentro de mim, fazer o quê? Né? Então a gente precisa ter essa sensação, percepção. Então, eu quero perceber então algo que é muito importante. Que tipo de igreja o Senhor quer que nós sejamos? Nós temos que construir um raciocínio assim para que eu possa caminhar. Para que eu possa caminhar. Porque até então, irmãos, a gente tem caminhado com algum entendimento, mas de ouvir. A gente ouve falar, ouve a história de Jesus, ouve aquilo que a gente aprendeu, mas eu preciso perceber que não é por ler, é por viver a caminhada com Deus. Né? Jó chega ao ponto de falar, você pegar Jó 42 e falar, antes eu te conhecia, Deus, de ouvir falar, mas hoje de contigo andar, de caminhar contigo. Então eu posso dizer que aquele menino que ficava com o pai na igreja não tinha entendimento. Posso falar para você que eu entrei muitas vezes em igreja e saí da mesma maneira porque não tinha clareza de visão. Depois eu fui compondo dentro de mim uma visão de mundo. Uma visão de mundo significa que eu começo a ver o mundo não de uma forma natural, eu começo a ver o mundo de uma forma sobrenatural. É isso que caracteriza o povo de Deus. É ter a capacidade de ver o mundo de uma forma sobrenatural, porque nós não combatemos coisas naturais, nós combatemos coisas sobrenaturais. O nosso inimigo não está naquele que senta à nossa frente no ônibus, o nosso inimigo está com aquele que tenta destruir o nosso entendimento acerca de Deus. E quando eu fui lá participar desse seminário, o que você percebe? Nas nossas escolas, eles expulsaram Deus. Nas nossas escolas, eles colocaram para fora Deus. Ninguém fala mais de Deus, sabe por quê? Porque existe uma teoria, uma hipótese que o diabo colocou e que sequer existe lei que lhe dê sustentação. Então os cientistas são pouco confiáveis no momento em que eles começam a falar de algo que não conhecem. Os professores são tagarelas que repetem coisas que sequer sabem, não questionam, porque não têm visão, não tiveram também capacidade de discernimento. Mais ou menos é o que aconteceu quando eu voltei para Itaperuna, e um dia uma professora, que já tinha sido minha professora há muito tempo, no meu tempo de segundo grau, no colégio 10 de maio, ela um dia chegou para mim e falou assim, você poderia redigir um discurso para mim, porque eu fui escolhido para ninfo da turma, e eu, na verdade, tinha uma dificuldade em redigir, me deu uma vontade de falar assim, e a senhora cobrava da gente, né? Que covardia, que palhaçada, ficava me cobrando aquela porcaria, a senhora não sabe escrever? Por quê? Porque as pessoas são assim. Não tem um discernimento de falar assim, eu posso produzir aquilo que eu posso produzir. Eu posso ser aquilo que a Bíblia diz que eu devo ser? Sim. A reunião dos pais, quando eu estava falando lá, aí a mãe fala assim, professor Francisco, o que eu vou fazer para minha filha ler? Aquela menina é teimosa, ela não lê de jeito nenhum. Falei, você tem que ler. A senhora leu quando o último livro? Há muito tempo, por isso que a sua filha não lê. É preciso ver, Por que a gente está vivendo essa crise ética hoje no país? Porque você não consegue ver pessoas. Por que você vive essa crise no meio evangélico? Meio evangélico é o lugar onde o pessoal aprende a pular e gritar, mas não aprende a viver o evangelho do Senhor Jesus. Eu preciso ser testemunho, ter ética cristã,
Ter ética cristã significa pagar o preço por se chamar pelo nome do Senhor. Amém? Então você chegar para um lugar e falar assim, eu sou cristão, isso tem que mudar alguma coisa no lugar onde eu vivo. Quando eu me converti e vim para a igreja, muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, você sabe que eu também sou evangélico? Eu falei, não sabia. Nunca soube. Porque a pessoa faltava a ela a capacidade de dar testemunho. Que tipo de igreja que eu quero ser do Senhor? Então a primeira coisa que eu preciso perceber nesse tipo de igreja é que eu preciso ser a igreja do Senhor, que é a vontade do Senhor que eu o conheça. A igreja do Senhor tem que conhecer o Senhor. Fala comigo, a igreja do Senhor tem que conhecer o Senhor. Porque senão eu vou estar cobrando das pessoas algo que sequer eu faço. Algo que eu não quero fazer por fazer. Eu quero fazer porque é o meu entendimento. Porque eu vivo um combate diário entre as pessoas. Eu vivo num mundo onde as pessoas estão padecendo, sofrendo, onde as pessoas estão... Irmãos, a coisa é tão séria, que há cerca de 2 anos, uma pessoa, um juiz, um desembargador, pulou da janela da sua casa, se matou. Por quê? Porque tantas pessoas se matam. Por que a estatística de suicídio é tão alta em países muito desenvolvidos? Porque esses países expulsaram Deus da sua história. Porque o ser humano, o sentido da sua história, ele excede ao entendimento da carne. É preciso que você compreenda que você é espírito, e o que mais te faz ser humano é o espírito. É ele que comanda, ou pelo menos deveria. É ele que faz você ser uma nova criatura. É o Espírito de Deus na sua vida. Mas nós estamos tratando Deus como algo interessante, mas extremamente incômodo, e que nós deixamos em acessório. Deixa lá, quando der, deixa aí, põe aí direitinho, põe Deus aí de cantinho aí. Põe no cantinho aí, fica aí direitinho. Agora não é hora de você falar não, fica aí. Como se Deus fosse um objeto. Nós estamos construindo um Deus que seja moldado aos nossos interesses, e são interesses muitas vezes escusos. Eu preciso ter o amor pela obra do Senhor. Quando eu vi aqueles homens estão deitados em cima de livros, pesquisando, sabe para quê? Para traduzir a linguagem de Deus para nós. Eles estão pesquisando física, biologia, química, matemática, para traduzir a linguagem de Deus para nós. Então nós precisamos também pensar, eu amo ter esta visão de algo que seja sobrenatural, porque é isso que dá sentido. Então eu preciso ter uma caminhada com Deus. E caminhar com Deus é uma escolha. Caminhar com Deus é uma escolha, não vem de graça. A salvação é de graça. Mas andar com Deus não é de graça. É um chamado ao caminho. E Jesus precisa perceber que eu quero caminhar com Ele. Tinha uma senhora lá em Itaperuna, ela tinha uma reunião de oração na casa dela. Ela chegava para mim e falava assim, eu vou na feira e vou falar de Jesus. Aí o dono da barraca, ele me passa a impressão de que eu estou oferecendo carne podre para ele. Porque eu falo de Jesus e ele fica com desprezo. Eu falei, mas você tem que entender que muitas pessoas não alcançam, porque não querem pagar o preço da mudança, da transformação, da força que vem do alto e que vai invadindo. Irmãos, eu muitas vezes na minha vida, eu questionei coisas, mas eu nunca deixei de procurar a resposta delas. Nunca. E Deus tem me encharcado de respostas. Não vou dizer que eu tenha todas as respostas, mas as respostas necessárias eu tenho conquistado. Por quê? Porque Deus tem falado através dos fatos. Deus tem falado através do meu dia a dia. Foi na sexta-feira, uma servidora que estava trabalhando, perceba isso,
Essa servidora estava trabalhando, parece que no porão do tribunal. Ela tinha ocupado um cargo muito importante no tribunal, mas houve um problema com ela, ela foi trabalhar lá no porão. Um dia eu fui buscar um galãozinho de tinta e ela me atendeu. Ela estava com problema na vista, começou a conversar comigo, e eu conversando com ela, falei, por que você não vai para a CAEP? Ela falou assim, eu estou muito depressiva, eu não posso fazer isso. E o nosso relacionamento funcional começou ali. Posteriormente ela foi para a CAEP. Sexta-feira foi a despedida dela. Ela está voltando para um outro cargo grande na corregedoria. Deus colocou na hora da minha fala de despedida, eu falei, olha, há um profeta na Bíblia chamado Elias. Esse profeta estava no fundo de uma caverna e Deus foi lá buscá-lo. Deus virou para ele e falou assim, Elias, o que é que você está fazendo aqui? Porque aquele não era o lugar dele. Irmãos, ela virou para mim, agradeceu no final, depois me chamou num cantinho, falou assim, Francisco, nunca mostrei isso para ninguém. Aí ela abriu um papelzinho que estava todo amarfanhado na carteirinha dela, dizendo assim, Senhor, se for possível, me tira dessa caverna, me põe num lugar onde eu possa voltar a ver luz. Falou, desde que eu saí do gabinete, ela saiu do gabinete por um problema lá de assédio, e ela vinha carregando aquele papelzinho, e eu pude falar esse tempo de Deus para ela, dos propósitos de Jesus para a vida dela. Sabe por quê, irmãos? Porque nossa vida tem sentido. Você é fruto da intenção de Deus em te colocar aqui. Não houve acaso. Não há no mundo uma pessoa igual a você e não há no mundo um propósito que seja igual ao seu. Você é muito importante para Deus. O fato de você estar aqui é muito importante, não é acaso. Não é acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Não fuja desse propósito. É essa a primeira coisa. Segunda, a igreja que o Senhor quer que eu seja, ela tem que ser santa. Santa. A palavra santa não quer dizer que eu vá colocar pó de arroz, né? Fazer pinturinha, não é isso? Passar lá na Berenice, não é isso? Da Berenice o nome daquela loja, aquele santo que fica... Que tem lá em casa tinha um quadrinho também que Jesus vinha com um pozinho de arroz. Não é isso. Santo quer dizer separado. Hagios. A palavra santo, a origem dela é em hagios, separados para o Senhor. Por isso que a assembleia, se a assembleia é separados, eu que quero ser santo, eu quero ser separado. Né? Ezequiel, capítulo 44, versículo 23, diz assim, preciso olhar não, a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Ezequiel 44, 23. Ensinarão como a você separar entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, para que você possa crescer naquilo que é puro, naquilo que foi separado para você. Consagrar é você tornar sagrado para alguém. Para alguém. Então a igreja que quer ser a igreja do Senhor tem que ser separada. Não dá para você ser igreja no meio da misturada. Tem que ser separado, sim. Não é? Tito 2, capítulo 2, versículo 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Significa, Deus está nos ensinando a caminhar de uma forma diferente. E eu preciso ser diferente. Não dá para ser da igreja de Jesus sendo igual. Ah, pastor, então eu vou comprar agora uma roupa diferente. Não, não é diferente fora, é diferente dentro. É diferente dentro, é na forma como você vê, é na forma como você fala, é na forma como você começa, o seu mecanismo de visão muda. Se você pegar, por exemplo,
Você quer voltar comigo, só para eu ser chato, né? Pastor nasceu para ser chato. 1 Coríntios, capítulo 13, tem um texto que, na verdade, eu já falei no início, mas vou falar aqui. Muda a sua cosmovisão completamente. É bonito, mas vai praticar. O que ele diz? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e etc, etc. O amor, aí ele vai começar a definir. Essa definição aqui é a definição de identidade do homem com Deus, porque Deus é amor. Então o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra, e vai por aí afora. Ele está falando o quê? Se você quer ter o caráter de Deus, você tem que viver o amor. Se você tem que viver o amor, esse amor só se realiza nas pessoas. Não dá para viver o amor como uma abstração. Muito bonito. Não, aplica isso no seu dia a dia. Aplica isso, elastecendo o seu temperamento, procurando compreender aquilo que te acontece, procurando compreender até por que as pessoas acontecem na sua vida. Tem isso. Por que as pessoas acontecem na sua vida? Às vezes há pessoas que passam na nossa vida e a gente não compreende. Não compreende. Às vezes há pessoas que são anjos que você está topando aí por todo dia. Tem um homem que toda quarta-feira vem aqui, ele fica aqui, tal hora e depois vai embora. Quem pode dizer que não seja um anjo? Eu uma vez estava com a Jane indo lá para Arraial, caiu uma tempestade, lembra disso, Jane? Naquela entrada ali da estrada que entra na Via Lagos, tem uma descida assim, aquilo estava completamente alagado, um ônibus passou, jogou água no motor do carro, e ele parou. Nós ficamos ali com a Jane, com a paciência, né? Meu Deus do céu, vamos sair daqui. Ele ficou desesperado. Eu falei, calma, Jane. Ela falou, meu Deus! E realmente era apavorante, porque os carros passavam e jogavam água, o carro balançava. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Irmãos, me aparece um cara de bicicleta, não é isso? Cara de bicicleta naquela tempestade, irmãos. Bate no vidro. Eu posso ajudar o senhor. Nós pegamos, eu saí do carro, nós começamos a empurrar o carro para subir aquilo. E hoje, quando eu passo ali, eu falo, Senhor, foi um anjo fortíssimo que o senhor colocou, que da minha parte não tinha a menor condição de eu levantar aquele carro. Nós levantamos com a Jane lá dentro, nós subimos com aquilo, uma tempestade. Eu falei assim, eu vou te dar uma contribuição. Ele falou, fica em paz, irmão. Se despediu. Quem era? No meio do... Você consegue imaginar alguém que sai da sua casa e fala assim, querida, está chovendo, eu vou dar um cheguinho ali, porque com uma bicicleta, entendeu? Não dá. É o imponderável que pode acontecer na sua vida. Pode. Não é? Então, às vezes, há coisas... Tudo na sua vida tem um propósito. Basta você aceitar que isso é uma verdade. E é uma verdade. É um propósito. As pessoas que trabalham com você, com quem você cruza, é um propósito de Deus. Deixa Deus fazer isso na sua vida. Deus tem feito isso na minha vida. No meu trabalho, no dia a dia com as pessoas. Santo não é aquela pessoa santinha. Santo é a pessoa que tem consciência de que foi separada para fazer a obra do Senhor. Então a primeira coisa, igreja, ela tem que ter uma experiência com Deus. Segundo, ela tem que ser santa, ela tem que ser separada. Eu estou falando de você, não estou falando de igreja. Estou falando de você. Tem que ser separada, as pessoas têm que te identificar. Tem que identificar. Não adianta, se você colocar um sinal ali na praia que esteja desligado, não vai fazer diferença, porque as pessoas vão olhar e vão falar, está desligado, pode passar. Se você colocar esse sinal apenas piscando amarelo, o que as pessoas falam? Não diz nada. O amarelo não diz nada. Aliás, até diz, né? Quando o cara está dirigindo um carro, ele vê o sinal amarelo, é para acelerar. Quer dizer, acelera.
né? O verde é passe, o vermelho pare, o amarelo acelere, tente atropelar a velhinha. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Porque o cara acelera, quer dizer, se está o sinal piscando, alerta, você fica assim, olha para um lado e vai embora. O sinal que pisca não te faz mudar. A mesma coisa dentro da igreja. Aquele que fica te chamando a sua atenção o tempo todo não te ajuda em nada. Ou você tem um sinal, siga ou pare. O piscando, não sei. Então disciplinar na igreja não é só proibir. Disciplinar na igreja é falar, vá. Porque a igreja veio para dizer para as pessoas isso, vá, né? Então ela precisa ser santa, separada. Segundo, precisa ser evangélica, né? Precisa ser evangélica. Você entra em determinados lugares que você tem a impressão de que entrou na bolsa de valores, né? As pessoas estão ali, né? Então é preciso ser evangélica. Jesus virou e falou assim, ó, Lucas 4,16, o Espírito do Senhor me ungiu, Jesus está falando isso, o Espírito do Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Aos pobres, Jesus, ele veio anunciar a boa nova. Qual é a boa nova, amigo? Qual é? A boa nova é de que você foi reservado para o céu. Você tem uma visão curta se você não consegue enxergar isso. Você não tem uma data de término. Você é para sempre. Você é um homem para a eternidade. Eu sou um homem para a eternidade. Amém? Então, é essa visão que Jesus veio nos dar, né? Depois, e aí você vai ver, se Jesus fala isso, que o Espírito está sobre ele para dar a boa nova aos pobres, né? Jesus também vai falar uma coisa assim, em João 20, 21, não precisa abrir não, que nós já estamos acima do tempo permitido, o jogo vai terminando. Disse, pois, Jesus, ó, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Da mesma maneira, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Se ele veio para anunciar a boa nova aos pobres, e dar, pega Lucas, e aí você marca na sua Bíblia para você saber qual é o seu ministério na terra. Aplica isso na sua vida. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Aí todas as vezes que você quiser saber que tipo de igreja Deus quer que você seja, você vai pegar Lucas capítulo 4, vai se lembrar do Lucas Pinheiro. Lucas capítulo 4, versículo 16. 18, desculpa. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Significa que você tem uma palavra de restauração, você tem uma palavra de libertação, você tem uma palavra de autoridade na sua vida para você ministrar para as pessoas. Pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão presas, retidas, porque constantemente, diariamente, as pessoas estão sofrendo prisões. Estão cegas, não conseguem visualizar caminhos. Você foi chamado para falar para essas pessoas, escuta uma coisa, Deus ama você e Deus quer algo mais para você. Tem que falar de Deus para as pessoas, porque as nações estão em conflitos, as guerras, as tragédias estão aí nos mostrando que o essencial foi deixado de lado, na nossa vida, irmãos, na nossa vida. E a igreja é essa palavra de libertação de Jesus. É essa palavra que faz assim, olha, eu sinto que eu preciso ter mais sentido, eu tenho governança. Você sabe que o grande problema hoje é que as pessoas não têm, na verdade, sinalizações. Quando você cria o filho, você não dá limites ao seu filho, você não põe sinais para que ele possa saber com segurança para onde ele vai.
As pessoas deixam os filhos à deriva. E já dizia o ditado árabe: não há vento favorável para quem não sabe para onde ir. Então não dá diferença. Presta atenção, se o seu filho machucar o dedo do pé, você sabe onde você vai levá-lo. Vai levar para a Stephanie, que ela, né, vai lá atendê-lo. Não é isso? Se o seu filho tiver algum problema, está com um problema de tosse, tossindo forte, tendo febre, você vai, não precisa nem levar, Predisim 20, entendeu? Vai resolver, não é isso? Não, estou com 2 aí, ó. Está vendo um cerco, 3. Tá vendo? Exatamente, está vendo um cerco aqui, né? Pô, vamos falar que o pastor está receitando ele. Não, você pode dar para ele uma erva doce, alguma coisa assim meio natural, né? Irmãos, se o seu filho passar com alguma dor física, você sabe onde levar. Mas quando a alma do seu filho foi ferida, você leva para quem? Para onde? Quando o seu filho está sofrendo, com a alma angustiada, vai levar para o médico vai falar assim: eu fui no médico uma vez, foi aqui em Niterói, não, foi em Itaperuna. Eu sentei, eu era professor ainda, eu sentei e falei: doutor, ele pegou e estava escrevendo. Ele falou: olha, toma uma vez por dia. Eu falei: como toma uma vez por dia? Ele me passou Rivotril, mas eu mal tinha falado com ele. Eu falei: pô, peguei aquilo, saí de lá. Quer dizer, ele falou: não, porque isso aí é estresse. Isso aí é o quê? Eu falei com ele, né? Estresse. Porque é fácil, né? Dá um Rivotril. Tem Rivotril de 8.0 aí, alguma coisa assim? Não, né? Vai até quanto? É até 2? O Rivotril? 2? É 2, né? O máximo. Ele me receitou o máximo, então 2. Ele olhou para mim e falou assim, ele deve ter ficado com medo de mim, olhou para mim e falou assim: meu Deus, o camarada vai estar com algum problema, né? Porque eu preciso ter essa perspectiva daquilo que me alimenta, daquilo que me sustenta e daquilo que eu posso dar para o meu filho. Porque nem todas as coisas são feridas da carne, né? A alma sofre. E aí, por último, se eu tenho o ministério de Jesus, se eu tenho o ministério, aliás, por falar em ministério de Jesus, os médicos que estão aqui padecem desse ministério de Jesus, né? Jesus tinha um ministério curativo, né? É evidente que vocês vão estar trabalhando na seara onde o inimigo vai atacar muito. Se eu tenho o ministério de Jesus, e se Deus me enviou da mesma forma que enviou Jesus, é meu direito, além de ser um dever, é meu direito que eu esteja cheio do Espírito Santo. Então, uma igreja, por último, ela tem que ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é cheio da graça de Deus, da graça que contagia, da graça que convence, da graça que arrasta, que traz restauração. Por isso que quando muitas vezes você falar de Jesus, as pessoas vão te ouvir, não porque você tem a capacidade, mas porque o Espírito Santo vai estar falando através de você. Quando você atender alguém na sua loja, no seu serviço, no escritório, as pessoas olharão e falarão assim: puxa vida, que coisa tremenda você falou, como alcançou o meu coração. Porque na verdade não é você que está falando. Paulo diz: não temos que lutar contra a carne e o sangue. E eu digo para você, não somos carne e sangue, mas é o Espírito que combate por nós, através de nós. Então, a igreja que o Senhor quer que você seja, é uma igreja que esteja viva, é uma igreja que conduza a restauração, é uma igreja que se alegre. E irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu já vi muita gente terminar os seus dias vivendo em franca
depressão, morte, loucura. Até ele cita isso lá no texto dele. Mas nunca vi um cristão terminar os seus dias dizendo assim: me arrependo de ter seguido a Deus. Nunca. Nunca. Porque na verdade é um caminho de excelência. O caminho que é proposto para cada um de nós é um caminho de excelência. Eu amo a obra de Jesus. Eu sei que nós fomos honrados em estarmos com Jesus. A nossa vida, ela tem sentido com Jesus. E é por isso que eu preciso cada vez mais encher o meu coração da presença de Deus. Porque eu vou te ensinar uma coisa que eu aprendi. Nunca pensei tão seriamente sobre a palavra bênção. Porque Jesus manda que a gente abençoe os nossos inimigos, amém? Não manda perseguir, não persiga o seu inimigo, abençoe o seu inimigo. Por que Jesus mandou abençoar? Porque a palavra bênção quer dizer autorização para que a pessoa seja guardada, para que as pessoas cresçam, prosperem. Quando você vira para o seu inimigo, porque não é ele que está falando, o inimigo que está ali, que é aquele homem ou aquela mulher que está falando algo contra você, não é aquela carne que está falando, é algo por trás que comanda tudo. Quando você vira para aquela pessoa e fala assim: eu te abençoo em nome de Jesus, você vai envolver aquela pessoa numa bênção que vem do alto, porque a bênção vem de Deus. Quando eu falo Deus te abençoe, é porque a bênção vem de Deus. E quando vem sobre a pessoa a bênção de Deus, a bênção cerca a pessoa. E o inimigo não tem como chegar, o diabo é uma realidade, ele não tem como chegar. E porque ele não tem como chegar, é naquele momento que você tem o que falar. É naquele momento que você tem como ministrar a palavra de Deus. Por isso que toda palavra de evangelização tem que ser precedida de palavra de oração. Para você orar, pedir: Senhor, abençoa. Abençoa aquela pessoa. E aí eu sei que o Espírito de Deus vai lá e abençoa, porque há autoridade nas minhas palavras pelo nome de Jesus. Todas as vezes que você estiver passando por uma situação, peça a Deus: Senhor, me abençoa, para que eu tome a melhor decisão. Me abençoa para que eu possa caminhar verdadeiramente em direção correta, para que eu possa crescer segundo o teu propósito, porque a bênção te segue constantemente. Amém? Eu vou orar agora. Este é um momento muito precioso da igreja. A igreja tem uma sequência. Nós começamos com louvor, que é a nossa forma de falar a Deus: nós te adoramos, Deus. Nós ministramos ao teu coração. Depois vem o momento da palavra, que é o momento em que Deus fala ao nosso coração. Agora vem o nosso diálogo, o momento que nós vamos conversar com Deus, nós vamos falar com Deus. Feche os seus olhos então, para que você possa deixar Deus falar.